gente? Bom dia. Nós vamos então falar sobre o modelo de Bohr para o átomo, mas antes disso nós vamos ter que relembrar os modelos tanto de Thomson quanto de Rutherford. Vamos lá então? O modelo de Thomson. O modelo de Thomson, nós já sabemos desde 1897 que a massa do elétron, a carga do elétron, né, a carga elétrica é negativa, e nós tínhamos a carga dos prótons positivos. E então a ideia básica era que você teria então uma estrutura como essa, onde que você teria aqui, né, as cargas positivas, e os elétrons ficariam aqui de alguma forma garantindo a estabilidade dessas cargas, já que as cargas positivas entre si elas se repelem, os elétrons também. Então os elétrons ficariam aqui como se fosse uma estrutura iônica aproximadamente. Acontece que nós vamos ver que, apesar de todos esses dados aqui, o que acontece? Se você fizer um estudo sobre isso, você vai chegar num valor aí de 1.200 angstroms da radiação que deveria ser emitida, e nós sabemos que não é apenas um comprimento de onda. O átomo de hidrogênio, por exemplo, emite em várias linhas espectrais. Então havia um descompasso, né, e essa característica. Mais tarde, Rutherford fez o seguinte estudo, né, pegando partículas alfa, que tem massa, é praticamente o núcleo do átomo de hélio. Ele é emitido e com uma folha muito fina de ouro aqui, de tal forma que ela deveria passar. Se fosse uma estrutura como de Thomson, esses ângulos de espalhamento que deveriam ser muito pequenos, mas não foi o que aconteceu. Você tinha lugares aqui, uma certa distância, que ao bater ele refletia de volta, e uma boa parte fazia uma mudança muito grande, né? E outras passavam direto. Então existia algum momento que ele encontrava aqui alguma coisa muito sólida aqui dentro, muito grande, para ele ser repelido. E a maior parte das vezes ele ia passar direto, como um pequeno ângulo, como previsto mesmo por Thomson, mas tinha também ângulos muito grandes. Então, como explicar isso? Foi aí então que ele faz o seguinte cálculo. Ele fala: olha, naquela estrutura de partículas alfa, eu sei que existe alguns pontos aqui muito sólido. O que seria isso, né? Então ele supôs que seria tipo um núcleo do átomo, de tal forma que se a partícula vem nessa direção, ele vai trombar ali com o núcleo e vai voltar, ele vai colidir e vai voltar. Mas se ele vier um pouco distante, ele vai passar e vai refletir. Se ele passar mais distante ainda, ele vai refletir menos, porque ele vai sentir menos a interação do núcleo. E se for mais ainda, ele vai passar direto. É mais ou menos o que se vê aqui. Se a distância é curta, ele vai interagir muito, então ele reflete mais. Se a distância é maior, ele reflete menos. Se ele estiver bem distante, vai para zero, ele vai passar direto. Então, uma análise geométrica disso aqui, você vai chegar nesta equação. O que é essa equação aqui? Observe que essa aqui é a distância, né? Então, se você tiver um θ, né, igual a π, ou seja, 180 graus, ele está sendo repelido, você vai ter π, sendo de π sobre 2 é zero. Então você tem 1 mais 1 igual a 2, então você tem o R igual a D. Então esse R aqui vai ficar igual a esse D, ou seja, ele vai assumir o valor do diâmetro. Quando esse θ é igual a zero, ele passou direto, você vai ver que o B vai para infinito, ou seja, é como se essa distância, né, esse R estivesse indo para o infinito. Então esse é o modelo que ele fez. E a partir dessa análise, ele determina que nós não vamos deduzir essas fórmulas, mas chegar aqui a densidade, né, de partículas alfa que passam em função do θ aqui, do ângulo, né?
Então, os resultados experimentais mostram o seguinte, né, que a dependência angular foi testada, né, usando lâminas de ouro e de prata, entre 5 até 150 graus. O número de partículas alfa espalhado é proporcional à espessura da lâmina. Isso é importante porque você vê que quando você tem uma espessura maior, você vai ter mais átomos, né, para serem passados. Então, o raio que vai passar aqui, ele vai passar, mas a chance dele encontrar um outro átomo aqui é muito maior. E a equação prediz é proporcional a z quadrado, como era de se esperar. Observa que naquela época o Z não era ainda conhecido, o número atômico, mas foi usado essa técnica aí para calcular alguns dos números atômicos. Então, quando a gente olha isso, nós vamos ver algo da seguinte forma, né? Aqui são as partículas alfa. Algumas horas ele vai encontrar o núcleo, outra hora ele vai encontrar fora do núcleo, vai passar direto, e ele pode encontrar o núcleo aqui e desviar, né? E você vai então pegar por aquela fórmula, você tem lá o que é observado em função do ângulo, e você vai determinando a parte teórica. Então você vê que quando você vai alterando esse R, você vai tendo aqui um acompanhamento, né, do valor teórico experimental. Então você vê que o observado sobre o teórico, o que a gente quer? Nós vamos alterando esse valor de R até chegar, né, naquela quantidade que vai bater o observado com o teórico, né, que aí então seria 1. Ou seria quando acontece que ele vai passar a coincidir os valores teóricos experimentais, né? Vai ter um bom acordo. E isso vai acontecer justamente, né, por volta daqui, a partir desses pontos aqui. O que mostra claramente que o raio do núcleo é da ordem de 10 a menos 14 metros. Tá? Então, quando você coloca dessa forma, você fica claro que existe um átomo da ordem de 10 a menos 10 metros, né? Vamos lembrar que o raio do átomo é da ordem de 10 a menos 10 metros, e o raio do núcleo vai ser da ordem de 10 a menos 14 metros, tá? Cerca de 10 mil vezes menor. Então é um núcleo muito pequeno, ou seja, a maior parte do átomo ele é um grande vazio, entre aspas, né? A maior parte da massa está dentro desses 10 a menos 14 de raio. O elétron é cerca de 10 mil vezes mais leve do que o próton. Então isso mostra, né, como que muda. A ideia do átomo é, na verdade, um grande vazio. Então, quando nós pegamos aquele modelo do Rutherford, nós vamos ver que você tem um átomo, você tem um núcleo aqui muito pesado, e você tem elétrons que devem estar aqui em volta, que eles são muito mais leves, por isso que a partícula alfa passa direto. Mas a pergunta que se coloca, entre várias, é por que esse elétron não cai no núcleo? E deveria então emitir, né, uma radiação. Porque nós sabemos que o elétron ele é atraído pelo núcleo, que é positivo. Um outro aspecto, mesmo que o elétron fique circulando aqui, você tem uma carga negativa que está mudando de direção, ou seja, ele está acelerado. Carga acelerada gera radiação eletromagnética. Então, o átomo de Rutherford não tem como ser estável. Bom, e aí então nós temos esse experimento da luz, né, onde que nós temos aqui a luz, fonte de luz. Quando você pega a luz do sol, ele vai te dar um arco-íris.
né? Nós estamos bem acostumados a ver isso. Mas quando você tem uma fonte de luz, né, de água, de átomos de hidrogênio, né, como é que era feito? Né? Você tem uma lâmpada com gás hidrogênio, você tem uma descarga elétrica, e isso vai fazer com que os hidrogênios são os elétrons colidem com os hidrogênios, fazem esses elétrons então saírem todos dos átomos de hidrogênio. Quando eles retornam, eles emitem uma luz inclusive bastante fraca, que tem essa característica. Eu costumo brincar muito, né, de que quando você olha para isso aqui, você vê várias linhas que vão se aproximando. Para um bom matemático, uma pessoa que tem uma boa base matemática, olha para isso e vê claramente que você está indo para algum tipo de limite, né? Você tem um limite aqui que depois você não vê mais nada. Então, você está sempre se aproximando, indo para zero. É claro que isso aqui vai exigir que você tenha números, né? Esses números, Balmer propôs aqui, ó, uma equação desse tipo para explicar esta série de valores, mas ainda não consegue explicar por que são apenas alguns valores definidos que saem ali do átomo de hidrogênio. O que esse elétron está fazendo ali em volta, que só sai alguns valores. Deveria sair qualquer valor, né? E então Rydberg mais tarde ele vai sugerir refazer essa fórmula e colocá-la numa forma como esta, que é bastante interessante, né? Quando o n vai para infinito, ele vai convergir para RH sobre 4, que é justamente esse valor aqui, né? E não é isso, quando o n vai para infinito, né? Para n pequenos, como esse aqui, seria 1. Então seria 1/4 menos 1, né? E você vai ter o valor aqui do comprimento de onda, tá? Onde que esse RH era uma constante. Então ele fez isso para vários desses pontos aqui e chega, né, você acha uma média aqui do RH mais ou menos 1,2 metros menos 1 com os dados experimentais que eles tinham na época. Mas isso ainda ficava uma dúvida, né? Isso é apenas uma equação empírica. Então seria possível, né, estabelecer uma teoria para fazer isso? Foi justamente isso que Bohr vem fazer. Bohr vai postular 4, né, postulados que são. Ele fala o seguinte, que o elétron em um átomo que se move em uma órbita circular ao redor do núcleo, sob a influência da atração de Coulomb. Ou seja, isso aí é tranquilo, não? O elétron, carga negativa, carga positiva. Então o que ele está pensando é num sistema mais ou menos planetário, onde você tem uma carga positiva, você tem um elétron que está girando aqui, né, nessa direção, e ele está sofrendo a atração aqui do núcleo, né? Então você tem aqui uma força centrípeta em função do elétron, né, de tal forma que você tem apenas ele está estabilizado, mas ele está fazendo curva e é carga. Então ele fala que é apenas possível para um elétron mover em uma órbita para o qual o momento angular orbital L é um múltiplo integral de H. Então ele já define que esse momento angular do elétron ele vai ter que ser do tipo L igual a NH bar. E ele coloca isso com valores de 1 até infinito. E como ele não conseguia explicar por que não emite radiação eletromagnética, ele simplesmente postulou: um elétron se movendo em uma órbita não radia energia eletromagnética, como ele expressa aqui. Sua energia total é de I e permanece constante. E por fim, ele estabelece que a radiação eletromagnética emitida por um elétron inicialmente movendo em uma órbita, ele descontinuamente muda para uma outra órbita, e essa diferença, né, é devido à diferença de energia dividido por H. Obviamente que isso aqui nada mais é do que a equação de Planck, né? Delta E igual a HNI ou HC sobre lambda, não é isso? Já que o lambda, que é o comprimento de onda vezes a frequência, te dá a velocidade da luz.
Pois bem, com isto em mente, o que nós temos agora? Nós temos que desenvolver isso, com esses postulados, um modelo. Então vamos apostar nesse modelo. Primeira coisa é nós verificarmos que existe aqui uma conservação do momento. Conservação do momento é a força de atração eletronúcleo. Lembrando aqui que o núcleo tem próton e o próton tem a mesma carga do elétron, só que de sinal oposto. Então você tem aqui a carga elevada ao quadrado, que vai ficar positivo. O Z aqui é porque caso você esteja trabalhando com outro sistema, por exemplo, o hélio+, né? Então sempre tendo um elétron apenas, mas você pode ter um núcleo com mais de uma carga positiva. Vou manter esse Z aqui só para manter a ideia. Então você tem a força de atração, tem que ser igual à força centrípeta, que é a massa do elétron, vezes a aceleração angular, que é dada por V² sobre R. Então, baseando-se nisso, nós temos a conservação de massa, mas vamos lembrar do postulado lá de Bohr, que fala que o L é igual a NH-bar. Então, o momento é dado por mvr e isso aqui é dado é igual a NH. Então, a partir daqui você tira alguns valores, né? Pois bem, então o L deve ser constante. Então, a partir daqui nós podemos fazer algumas mudanças. Primeiro, nós vamos pegar esta equação, né, e a partir dela nós vamos chegar nesta equação aqui, né? Basta fazer as mudanças necessárias, cortar aqui o R com o R2, jogar o R para cá, você vai chegar nesta equação. Mas o que é o V²? Eu posso tirar daqui. V é igual a NH barra sobre MR. E isso eu joguei aqui, ó. Faço ele ao quadrado, faço a simplificação e eu vou chegar nesta equação. Bom, com esta equação eu posso tirar o R. Aí eu chego nesta equação aqui. Essa equação vai me dar os raios de Bohr, né? O raio de Bohr, né? Por quê? Porque quando eu coloco o N igual a 1, eu tenho aqui exatamente aquele valor de meio angstrom no caso do átomo de hidrogênio, que é aquele valor de Bohr, né? Do primeiro raio de Bohr. Eu posso também calcular a velocidade, né? E a velocidade a partir de tendo o R aqui, o M, o N e o H bar, não, 1 H bar, a massa do elétron, e o R que eu já tenho, eu calculo a velocidade, que vai me dar da ordem de 1% da velocidade da luz, né? Isso aqui é aproximadamente 1% ou 2% da velocidade da luz. Ok? Pois bem, com esses dados em mente, vamos calcular a energia. Como é que a gente calcula a energia? A energia nada mais é do que a energia cinética do elétron mais a energia potencial. Podemos calcular? Pois bem, o que é energia potencial? A energia potencial vai ser aquela necessária para arrancar o elétron de onde que ele está para o infinito. Porque é no infinito que a energia é igual a zero, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos integrar a força saindo de R até o infinito, e a partir então eu tenho este valor aqui para energia potencial em função de R. E a energia cinética é meio de mv², eu tenho um valor do V² aqui, ó. Então eu posso determinar claramente que a energia vai ser Z² sobre 4πε0 R, e eu vou ter que dividir aqui por 2 por causa do 2, então vai ficar 2R. Então a única diferença desse para esse aqui é o R aqui é 2R, né? Então quando eu somo os dois, como aqui é menos, eu vou ter o valor de menos aqui,
né, que é equivalente ao menos K, menos energia cinética. Bom, então agora somando tudo, né, eu vou ter isso aqui, mas eu não quero nada em função de R. Então eu vou substituir o R por este valor aqui. Quando eu substituo e faço as manipulações todas, eu vou ter, né, lá o E à quarta potência, o Z ao quadrado, M, tudo isso aqui, 1 sobre N ao quadrado. Tá? Observe que se você pegar tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é uma constante. São constantes, né? Então, constante de constante, constante de constante é o quê? Constante. Né? Então, esse valor aqui, nós vamos... fiquei como exercício, vocês vão calcular, vocês vão achar exatamente o valor de Rydberg. Perfeito? Bom, então agora vamos entender o que esta equação nos dá. Ela nos dá uma equação que a gente pode traduzir como eu vou deixar o Z de fora, RH sobre N ao quadrado. Então, esses são os níveis de energia que o postulado de Bohr fala que o elétron no átomo de hidrogênio pode ter. O N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e assim por diante, porque ele postulou que o momento deve ser constante ali dos átomos. E por que ele não vai cair no núcleo? Porque lá fala que ele tem uma energia. E como ele tem um momento constante, ele não vai cair lá e também não vai liberar radiação eletromagnética por causa dos postulados. Ele não sabia, então ele postula isso e consegue resolver. E acontece que realmente a equação dele vai ser muito legal. Você tem aqui a equação, né, de Bohr. Observe como está bonitinha. E se você fizer a diferença de energia e lembrar que essa diferença de energia é igual a Hν, então eu posso achar a frequência dada por isso. E eu posso até colocar isso aqui na forma de 1 sobre lambda, que é o equivalente ao número de onda, né? Que equivale a eu falar que é Ni sobre C. Se eu fizer isso, eu acho até mais fácil, né? Eu vou estar numa situação como essa, 1 sobre lambda. E aí isso aqui vai ser exatamente aquele RH, né, de Rydberg. Tá? Então, desta forma, eu consigo calcular os comprimentos de onda, o número de onda relacionado ao que foi determinado. Então, como é que ele vai funcionar? Nós vamos ter esses valores, né, esses níveis de energia. Aqui está mais ou menos na ordem, né? Então você vai ver que a energia para o N igual a 1, para o N igual a 2, observe que quando ele vai para o infinito é zero, né? Ele nunca vai ultrapassar daqui, né? Porque o maior valor para N infinito é ele ir para zero. Então você vê que se eu pego daqui até aqui, seria um valor de RH, né? Então, quando eu tenho aqui um valor de 1/4, se o Ni é igual a 1 e o N2 é igual a 4, eu tenho 0,75. Então, aqui já andou 0,75, 75%. Né? Aqui vai ser 1 menos 1 nono, então vai ser ali 8 sobre 9. Tá? E assim por diante. Então, ele vai se aproximando aqui para... muito próximozinho aqui, vai ficando muito próximo. Bom, e aí? E aí é o seguinte, quando naquela lâmpada, qual é que é a ideia? Você jogou elétrons lá para cima, né? E quando eles caem, eles têm várias possibilidades. Eles podem cair diretamente para o 1, que é o mais provável, mas ele também pode cair para o 2, ele pode cair para o 3. Ora, se você pegar esse aqui, que caiu para o 2, você vai ver que você vai ter exatamente 1 sobre 2 ao quadrado e 1 sobre N ao quadrado, que é exatamente aquela equação de Balmer. Por isso que essa série aqui, né, essa série que vai até o nível 2, né, então você tem do 3 para o 2, do 4 para o 2,
5 para o 2 e assim por diante. Todos esses que vão até o nível 2 é a série de Balmer. E aí isso explica porque que a luz era muito tênue. Porque justamente essa faixa de energia cai na faixa do visível, né? Aqui cai direto para o 1, está lá no ultravioleta. Você já não enxerga mais. Tá bom? Então, nós temos aqui uma figura que vai mostrar todas essas análises. Vamos analisar isso aqui com calma, porque primeiro vamos ver o espectro. Observa que você tem o espectro. E olha lá, a série de Balmer está aqui na faixa do visível. Você tem uma outra série aqui, que é a de Lima, que é justamente todos os níveis caindo para o Lima. Você vê que quando o de 2 a 1 está aqui, de maior energia, então vai ficar aqui com o comprimento de onda menor ou com a frequência maior, né? Vai ficando, mas ele não vai passar daqui, né? Tem um limite. Aqui é a mesma coisa e assim por diante, né? Então é muito legal, né? A série de Balmer vai tudo para o 2 e a série de básica para o nível igual a 3 e assim por diante. Você pode até imaginar outras séries aqui, tá? E aqui a energia já está mais, né, colocada aqui na ordem, né, na escala correta. Só uma questão que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que, na verdade, toda vez que nós usamos nas equações anteriores a massa, nós usamos a massa do elétron. Mas, na verdade, toda vez que você lida com um sistema como este, quando você tem um núcleo muito pesado e um elétron, né, na verdade, você teria que pegar aqui a massa reduzida dos dois, né, que é dada por isso, e trabalhar com a massa reduzida. Essa massa reduzida eu posso colocar nessa outra forma aqui, né, e ver como que isso altera os resultados. Na verdade, a alteração é muito pequena, porque, na verdade, a massa do núcleo sobre a massa do elétron é da ordem de 1836 vezes. Então, você coloca isso aqui, 1 sobre 1836 é 10 a menos 4. Então, o erro aqui é da ordem de 10 a menos 4, o que é um erro muito pequeno, da ordem de 0,01%, né? 10 mil vezes menor. Tá bom? Então, isso é um detalhe que a gente vê na física, mas que a gente não pode esquecer. Por fim, eu gostaria apenas de mostrar, né, este experimento, que mostra aqui, é um experimento realizado por Frank Hertz, que vai mostrar justamente isso. Aqui você tem elétrons aquecidos que passam, são atraídos para essa placa A. Você vê que aqui tem uma diferença de voltagem. E você tem certas fendas que parte desses elétrons passam direto. E quando eles passam direto, eles são capturados pelo P e você determina aqui a voltagem e vê como é a energia cinética que eles chegam. Bom, e aí o que você vê? O que você vê é que essa corrente elétrica que é gerada aqui vai depender de um gás que você colocar. Se você coloca um gás de mercúrio, como eles fizeram, o que acontece? Quando essa partícula está vindo aqui com uma certa velocidade, então era para você ter uma certa corrente elétrica, mas como ela é absorvida pelo mercúrio, parte dessa energia, quando ele chega aqui, a corrente elétrica diminui. É justamente isso que você vê aqui nesse processo, né? Você vê que você vai aumentando a corrente elétrica e de repente ela diminui. Por que ela diminuiu? Porque justamente neste ponto aqui, ó, 4.9, o que aconteceu? Os átomos de hidrogênio, ele é absorvido aqui, ó, né? 4.9. Então, com isso você tem essa, né, mudança. Assim que você vai aumentando a voltagem, você vai aumentando a corrente, né? Então a tendência é essa mesmo, vai aumentando aqui a corrente. Então isso está certo. Mas o que acontece é que você vai aumentando a corrente, vai gerando mais elétrons passando, mas parte deles, a energia deles, parte deles é absorvida. Então você tem um outro decréscimo aqui, né, por volta aqui de 6,7, né?
e assim por diante. Então você vai tendo aqui, né, cada vez mais aumento e diminuição. Isso o que está mostrando, então, em outras palavras? Que realmente a energia é quantizada dentro do átomo, né? É isso que ele está mostrando. A gente mostra isso aqui por essa figura. Você vê que o estado fundamental 4.9, 6.7 dá justamente próximo aqui dos valores esperados das excitações eletrônicas, né? E para excitar se absorve energia. Então você vai ter essas oscilações aqui que são bem características. Então é este que é o modelo de Bohr. Nós temos agora que fazer bastantes exercícios para entender bem todas as nuances deste processo.